Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que estão nos ouvindo, mas sejam muito bem-vindos. Meu nome é Flávia Menezes e estou aqui com vocês para tratar no nosso episódio 6 do nosso Prepcast sobre as notícias do TST da semana do dia 14/4 ao dia 25/4. Hoje está aqui friozinho e nada como ouvir notícias do TST tomando um cafezinho com esse tempo aqui em São Paulo. Não sei como está o tempo de vocês, mas um cafezinho é sempre bem-vindo, então pegue seu cafezinho e vamos para o nosso cardápio do dia. No nosso cardápio hoje temos 5 notícias. Empresa não consegue condenar ex-empregado que pedia propina para aprovar produtos. Norma coletiva que dispensa registro de pontos para empregados de nível superior é validada. Família de soldador que caiu mais de 5 metros de altura não será indenizada. Usina tem responsabilidade reconhecida por queimaduras sofridas por monitor de incêndios. E empresa não terá de igualar valores de vale-alimentação entre comissionados e demais empregados. Então, iniciando a nossa primeira notícia, uma empresa não conseguiu condenar o ex-empregado que pedia propina para aprovar produtos. Notícia do dia 14/4. Um trabalhador que foi admitido em 2016 como supervisor de engenharia, em 2021 pediu demissão e após a sua demissão, a empresa recebeu uma denúncia de um fornecedor da China de que ele teria exigido propina para favorecê-lo nas negociações e indicava a conta da sua esposa ou uma offshore para receber esses valores. A empresa, a partir dessa denúncia, instaurou uma auditoria externa que apurou essa prática como uma conduta recorrente do funcionário, que para garantir a aprovação e o fechamento dos contratos de fornecimento, mesmo que os contratos não atendessem os critérios exigidos pela empresa. E esse supervisor tinha a palavra final antes da aquisição de qualquer produto ou de tecnologia do exterior. A auditoria externa teve a sua conclusão baseada nas perícias nos equipamentos utilizados pelo supervisor, que revelaram diversas mensagens em que ele pedia cifras variadas em troca das informações sigilosas ou mesmo da promessa de facilitação dessa negociação. A empresa pretendia que o funcionário fosse condenado a pagar uma indenização de danos morais equivalente a 50 salários. Mas a primeira turma do TST rejeitou o recurso da empresa, que pretendia obter essa indenização. O relator do recurso, o ministro Dezena, observou que, embora seja em controvérsia a conduta ilícita e reprovável do empregado, não é possível enquadrar os fatos como ofensivos à honra objetiva da empresa. No caso de pessoas jurídicas, deve haver a comprovação efetiva de danos à imagem, à reputação ou à atividade econômica da empresa. E no caso, não restou comprovada essa ofensa à honra objetiva. O relator, inclusive, destacou que não restou comprovado que o público geral teve conhecimento dos fatos ocorridos, ou que os fornecedores deixaram de firmar contratos, ou mesmo que houve prejuízos à atividade econômica da empresa. Então, reforçando, no caso de pessoa jurídica, para haver a condenação, a indenização por danos morais, deve haver a comprovação de violação à honra objetiva, a comprovação de ofensa à imagem, à reputação ou mesmo os prejuízos à atividade econômica da empresa. Passando para a nossa segunda notícia, que trata sobre negociação coletiva, é uma notícia do dia 15. Norma coletiva que dispensa o registro de pontos para empregados de nível superior é validada. Nesta reclamação trabalhista, o engenheiro da Vale sustentou que ele trabalhava muito além do horário normal, que realizava muitas horas extras e, além do pagamento das horas extras, também pediu uma indenização por danos existenciais. A empresa negou que ele fazia as horas extras e apresentou um acordo coletivo que dispensava os empregados com nível superior de registrar a jornada. A quinta turma do TST confirmou a legalidade dessa negociação coletiva, que dispensava os empregados de nível superior do registro de ponto, seguindo o entendimento do STF, no tema 1046 com repercussão geral, que estabelece a validade dos acordos e convenções coletivas que limitam ou afastam direitos trabalhistas não previstos na Constituição, desde que respeitados os direitos fundamentais dos trabalhadores. E a ministra relatora dessa decisão, a Morgana Richa, destacou que o controle de jornada não é um direito absolutamente indisponível protegido pela Constituição, razão pela qual permite-se a flexibilização das normas, pois não está havendo a violação a direitos fundamentais absolutamente indisponíveis. Esta foi a decisão proferida pela
quinta turma do TST. Seguindo aqui nas nossas notícias, a próxima notícia trata sobre responsabilidade civil. As duas próximas notícias irão tratar sobre responsabilidade civil. Nessa notícia do dia 22, a família de um soldador que caiu de mais de 5 metros de altura não será indenizada. E qual foi o ponto importante aqui? A mãe e a filha deste soldador que sofreu o acidente pleitearam indenização por danos morais, alegando que no acidente ocorrido em setembro de 2020, o trabalhador que estava fazendo reparos no teto de um galpão de armazenagem de soja, ele se desequilibrou e caiu dessa altura de 5 a 10 metros, e, portanto, a empresa deveria arcar com a indenização por danos morais. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, o trabalhador recebeu os EPIs adequados e foi treinado para utilizá-los, mas no dia do acidente, o trabalhador, por sua conta, decidiu retirar o cinto de segurança, o que levou à queda. A subseção 2, especializada em dissídios individuais do TST, negou o pedido da família de indenização e manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. O relator do recurso, o ministro Amaury, assinalou que, conforme restou comprovado no processo, a empregadora cumpriu com seus deveres de forma razoável, fornecendo os equipamentos de proteção, fazendo a orientação desse trabalhador e também fiscalizando o uso do EPI, na medida do possível e do razoavelmente esperado, porque o trabalhador, conforme restou comprovado no processo, retirou o equipamento, o cinto de segurança, em um momento em que o seu supervisor não estava visualizando o trabalho e, portanto, teria culpa exclusiva pelo acidente ocasionado, não sendo possível reconhecer qualquer conduta ou participação culposa do empregador. Diversamente, ocorre na nossa próxima notícia, que é do dia 23/4, em que uma usina foi responsabilizada por queimaduras sofridas por um monitor de incêndio. Neste caso, o empregado ele atuava, na sua função era fazer o monitoramento e o combate de queimadas em plantações de cana-de-açúcar. E após este trabalhador e sua equipe controlarem o primeiro foco de incêndio e estavam utilizando o EPIs nesse primeiro foco de incêndio, eles já tinham se encaminhado ao caminhão e iriam voltar à sede da empresa, mas neste caminho encontraram outro foco de incêndio. E mesmo que os equipamentos de proteção já haviam sido guardados, este trabalhador, diante da urgência da situação, desceu do veículo e tentou conter as chamas desse segundo foco de incêndio e sofreu queimaduras graves. O TRT 24 manteve a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos de indenização por entender que houve culpa exclusiva deste brigadista, do trabalhador, que teria negligenciado o uso do equipamento de proteção individual. Mas a 7ª turma do TST decidiu que a usina, o empregador, que tem que responder pela indenização por danos morais e materiais, porque neste caso, conforme destacou o ministro relator, que é o Cláudio Brandão, a atividade de combate de incêndio é uma atividade de risco. Ela impõe um risco superior aos demais trabalhadores e, portanto, deve ser aplicada aqui a responsabilização objetiva deste trabalhador. E também não há que se falar aqui em culpa exclusiva desse trabalhador, porque, diante dos fatos que foram comprovados, foram trazidos no processo, não houve comprovação de recusa do trabalhador em utilizar os EPIs, não houve negligência desse empregado na utilização dos EPIs e também não houve comprovação expressa do coordenador da equipe de que ele tinha que permanecer no caminhão e não era para fazer o controle do incêndio, o controle da queimada naquela situação. E ainda destaca o ministro relator que compete à empresa fazer a fiscalização da utilização dos equipamentos de proteção individual, conforme estabelece os artigos 157, inciso 1, 158, parágrafo único B e 166 da CLT. E, por fim, acrescentou ainda o relator que não é possível se falar na culpa exclusiva desse trabalhador, porque ele trabalhou por anos na mesma função, sem nunca ter sofrido qualquer acidente, qualquer queimadura, o que demonstra que ele sempre atuou com zelo, com cautela, afastando as alegações de negligência, trazendo uma presunção favorável a este trabalhador, afastando, portanto, a cláusula excludente do nexo de causalidade. Então, vejam que aqui se aplicou a responsabilização objetiva e se afastou a culpa exclusiva desse trabalhador, diferentemente da nossa notícia anterior. E na nossa notícia final, vamos tratar aqui sobre a empresa
que não terá que igualar os valores de vale alimentação entre comissionados e os demais empregados. Essa notícia é do dia 23/4/2025, no qual o Sindicato de Enfermagem do Rio Grande do Sul pediu a equiparação dos valores recebidos de vale alimentação que eram pagos aos gerentes e superintendentes comissionados da Unimed, apontando que os demais funcionários recebiam valores inferiores. Na ação, o Sindicato de Enfermagem sustentou que a partir de outubro de 2012, os valores de vale alimentação e vale refeição passaram a ser diferenciados entre os que ocupavam cargo de comissão, gerentes e supervisores da Unimed e os demais empregados. Para o sindicato, que é o Sindisaúde, a conduta da empresa violava os princípios da igualdade e da isonomia. Mas na contestação, a Unimed afirmou que o valor do benefício ele variava conforme a jornada realizada pelos trabalhadores. E os trabalhadores que tinham carga inferior a 180 horas mensais recebiam metade do benefício, conforme estava previsto no acordo coletivo de trabalho. A quinta turma do TST, portanto, manteve a validade dessa negociação coletiva, dessa cláusula, que permitia o pagamento do vale alimentação e do vale refeição de forma diferenciada conforme a jornada. O relator do recurso, o ministro Breno Medeiros, ele destacou que os salários diferentes com valores de auxílio alimentação diferentes não ofendem o princípio da isonomia. No caso, o pagamento diferenciado, ele seguia a carga horária, uma regra objetiva, e dos trabalhadores que tinham cargo de confiança, conforme estava estabelecido na negociação no instrumento coletivo. O ministro relator ainda destacou que esta decisão segue o que foi fixado pelo STF no tema 1046, que prevê que é possível fazer a negociação de direitos que não envolvam direitos fundamentais absolutamente indisponíveis. E no caso, vale alimentação e vale refeição não são tratados pela Constituição como direitos indisponíveis, o que afasta, no caso, a violação ao princípio da isonomia, devendo-se privilegiar a autonomia negocial das partes. Então, essas foram nossas notícias que tratamos no episódio de hoje. Espero que tenham passado um ótimo feriado. A nossa semana foi um pouco mais curtinha, por isso temos menos notícias para tratar nesse episódio. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixem sua notícia, entrem em contato conosco, mandem suas dúvidas, também compartilhem e espero que tenham uma próxima semana excelente e até o nosso próximo episódio.